E aí, pessoal, esse é o Sinceras Ilusões, o podcast para quem cansou de se iludir sozinho com a vida e resolveu se iludir com a gente. Hoje eu estou aqui para comentar a lista prévia dos livros mais vendidos no Brasil em 2025, a lista que está publicada no Publish News, que é um site que está sempre acompanhando o mercado brasileiro de literatura, de livros, e sempre está aí se envolvendo com esse tipo de discussão. Ele que publica a lista que hoje muita gente dá uma olhada, muita gente presta atenção. E sair essa prévia dessa lista, eu quero comentar com vocês e já iniciar dizendo que a lista dos livros mais vendidos no Brasil é decadente, cara. Ela é decadente, ela mostra uma falência na nossa promoção da literatura, ela mostra a falência na promoção da literatura clássica brasileira, da literatura pop brasileira, na dificuldade de construir novos nomes dentro desse mercado literário, na dificuldade de difundir os nomes já consolidados da literatura brasileira, clássicas, antigas, parnasianistas, poesia. A gente tem uma dificuldade muito grande e ela mostra a falência de uma sociedade que olha para a literatura buscando soluções mágicas na própria vida e não como arte, não como cultura, não como identidade de um povo. Isso aqui falando para todos os níveis da sociedade. A gente tem uma sociedade que lê pouco literatura, lê pouco para fortalecer o intelecto, ler pouco sobre a nossa própria identidade brasileira, ler pouco para se divertir, ler muito menos sobre isso e apenas compra livros para sua própria utilidade como ferramenta mágica para salvar uma parte da sua vida. Lógico que talvez você não goste de alguns comentários de algum desses livros aqui, deixa aqui embaixo a sua crítica. Estou falando disso como um autor também de ficção científica que adoraria ver a literatura pop brasileira acontecendo em todo o país, mas que também está olhando para isso e falando, caramba, a literatura clássica não está aqui, né? Então você vê ali, eu só vou comentar os 10 primeiros, fazer alguns comentários sobre essa lista, e talvez você não goste, não concorde, talvez você ache que deva ser assim mesmo, e tudo bem, a gente tem uma divergência de opinião, não tem problema para ninguém, tá? Primeiro aqui dessa lista vem Café com Deus Pai. Cara, que tá na lista constantemente, né? Teve o Café com Deus Pai, foi mais vendido em 2024, 2025, provavelmente vai ser o mais vendido em 2026. Isso é o reflexo de uma sociedade, de um Brasil extremamente religioso também, né? Que busca muito soluções para sua vida nesses devocionais, nesses livros missionários, nessa forma de literatura, mas é importante você saber que quando a ciência, a neurociência, quando os educadores, quando todo mundo está falando sobre o valor da literatura para a educação, o valor da literatura para a cultura, para a identidade nacional, o valor da literatura, inclusive para o seu desenvolvimento cerebral, intelectual, quando a neurociência fala muito sobre como a ficção científica, por exemplo, e as outras formas de ficção, e os outros romances, eles são capazes de expandir a sua experiência, de fazer você se conectar, ter mais empatia, desenvolver pensamento crítico e tudo mais. Quando esses estudos apontam para o poder da literatura, para esse desenvolvimento humano, geralmente não está falando desses devocionais religiosos, não, tá? Você pode ler o Café com Deus Pai até 2341, que se você só leu esse tipo de livro, provavelmente você ainda não conhece os benefícios da literatura para a sua própria vida. Se você só leu esse tipo de livro. Eu digo isso porque a gente está numa sociedade que às vezes consegue esses fenômenos, né, de livros religiosos ser ultra, mega vendidos, mas essa mesma pessoa que compra durante anos consequentes assim, os livros religiosos, são a mesma pessoa que tem dificuldade de ler uma literatura infantil do ensino médio ali no próximo ano, tá ligado? Porque necessariamente esses livros não são feitos para exatamente desenvolver a linguagem, tá sendo feito para desenvolver a sua espiritualidade, com devocionais curtos, com coisas ali diferentes que não fazem talvez muito sentido para você. Mas enfim, tem esse valor como livro que está desenvolvendo a sua fé e tal. Não é aqui a minha crítica
à literatura, não é crítica aos livros que eu estou apontando para vocês, mas como eles refletem essa sociedade que, infelizmente, não é uma sociedade de leitores. Na minha opinião, eu deveria ter Machado de Assis, no mínimo, assim, como o mais vendido eterno no país. E é até engraçado porque essa mesma galera conservadora que fica arrotando aí esse pressuposto de alta literatura brasileira, fica dizendo que a cultura brasileira está sendo devastada por literatura ativista, LGBT, etc e tal, antirracista e tal. Essa galera não lê, não promove os grandes nomes da literatura brasileira. Para mim, esses grandes nomes que são arrotados por essa pseudo-elite intelectual brasileira deveria figurar os 3 principais livros vendidos no país, no mínimo, para você dizer que a gente tem uma promoção conservadora da literatura, tá? Por mais que os valores religiosos sejam parte do que é o conservadorismo, não é o conservadorismo intelectual que a gente está vendo aqui, não. É o conservadorismo de outras coisas, de fé, de religiosidade, não da própria cultura, não da identidade intelectual clássica, tradicional brasileira. Nem essa galera que se considera elite no Brasil é uma elite que gosta de literatura. Em seguida, a gente tem 2 livros aqui. Eu tô vendo essa lista exatamente domingo, dia 27 de abril, porque ela muda, né? Então, vou deixar o link aqui para vocês verem depois essa lista que vai mudando. Depois tem 2 livros aqui que do dia para a noite e Dias Quentes, que são livros de colorir, livros de adultos, que eu acho que não faz, que talvez deveria ter uma lista só de literatura assim mesmo, sabe? Acho que é legal e tal, você colorir pra caramba, mas, novamente, não tem nem o que comentar, não é literatura, não é livro de leitor, não tem palavra para você colorir. Talvez faça sentido para sites e jornais que queiram promover listas de literatura, fazer mesmo esse excludente, livros que são para serem lidos, sei lá, não faz sentido. Eu sei que o formato dele é vendido como livro, mas está aqui, ocupando espaço que poderia ser de literatura mesmo. Então, assim, mostra uma coisa que eu sempre falo para vocês de como a nossa sociedade está sendo organizada pelo algoritmo, porque são livros que têm bombado em redes como TikTok, então você tem uma galera que compra mais pelo hype mesmo do que por ser fã do autor, do estilo, não está se conectando exatamente com a discussão da obra, não está se conectando com nada, está só comprando porque bombou, porque é legal, é o mais vendido, logo eu vou correr para comprar, é o que está todo mundo comentando nas redes sociais, sabe? Isso a gente vai ver isso se refletir em várias outras posições, mas como eu disse aqui, primeiro da lista, Café com Deus Pai, edição 2025, o segundo e terceiro da lista são livros para colorir. Então, mais uma vez, o fracasso da literatura no Brasil, cara. A gente está tendo uma sociedade que os principais livros os 3 primeiros livros da lista dos livros mais vendidos no Brasil não são literatura, não é romance, não é ficção, não é teatro, não necessariamente tem uma pretensão de ser literatura enquanto arte, de promover identidade literária brasileira, assim, sabe? Então, complicado. Mas vamos lá pro 4º livro. É um livro do cara chamado Enaldinho, Elo Monster Books, Flow Pack. Cara, tem 12 páginas esse livro. Eu acho que é um livro de figurinhas. Monster Books, Flow Pack, parece ser um livro de figurinhas, cara. É um livro de figurinhas ali. Ok, a 4ª posição da lista dos livros mais vendidos no Brasil. Ainda sendo a posição que não tem uma literatura real, assim, brasileira e tal. Sei lá, fez promoção, talvez é um youtuber, não conheço, você conhece o Enaldinho, você comenta aqui embaixo por que você acha que esse livro é o 4º mais vendido no Brasil de 2025. Aí o 5º livro, obviamente, nunca joga uma ideia fora, livro de negócios, né? Porque o que mais tem quando você vai fazer ponte aérea no Brasil, a gente comprando livro em aeroporto e fingindo que é leitor para mostrar pro seu chefe que você é bonzão pra caramba. Mas, enfim, são livros de coach, eles sempre estão nas listas, negócios, business, coaches, nas listas dos mais vendidos
no país. Eu acho que isso mostra um pouco desse olhar para a literatura como utilitarista mesmo. Eu vou ler algo porque eu quero extrair desse lugar uma informação mágica que vai mudar a minha vida, que vai mudar os meus negócios, que vai ser útil para eu aplicar ela em alguma parte da minha vida. E isso conecta novamente com o Café com Deus Pai, sabe? A gente tem uma sociedade que está olhando para os livros, como eu vou abrir eles e encontrar um trechinho. Eu só preciso de um trechinho que muda hoje algum aspecto da minha vida. Muito, muito utilitarista, o jeito que o Brasil está olhando para a literatura. Então, até aqui, a gente está aqui na posição número 5 dos livros mais lidos no Brasil. A gente não vê uma sociedade que está olhando para a literatura como olha para a música, para se divertir, que olha para o cinema, sei lá, para entrar, se divertir com a família, comentar sobre aquela história, que olha para a televisão dessa maneira. A gente está olhando para uma sociedade que talvez por ter esse passado positivista, olha para os livros com essa visão técnica de eu preciso abrir eles, extrair uma ferramenta que eu vou aplicar no meu dia a dia, sabe? Então, você não tem essa literatura, esse olhar de... É uma boa história. E é curioso, porque a gente vive uma sociedade que é a sociedade das novelas na televisão, que todo mundo sabe o quanto, por mais que a novela não seja feita para ensinar e propagar alguma coisa que você vai utilizar na sua vida, com esse olhar, sabe? Não é a forma com que ela é construída para isso. Acontece, não só na novela, mas no cinema, na ficção. Quantas vezes você assistiu um filme e absorveu dele uma informação, um ensinamento, uma jornada de um personagem que mudou definitivamente seu olhar sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre algum aspecto psicológico, emocional, religioso, sabe? A ficção tá aí para isso mesmo, só que ela usa outras estratégias, outras formas de narrativa, às vezes mais poético, às vezes mais artístico, para chegar nesses mesmos lugares. Então, é mais sobre a intenção da criação da obra do que efetivamente a utilização daquela obra, que a utilização é muito individual. Seguindo aqui, a posição 6, mais um livro para colorir, isso ou aquilo. Aí, novamente, a gente já falou sobre livros de colorir. Sexta posição de 10 livros mais vendidos de 2025, tá? Em sétima posição, enfim, a gente tem um autor brasileiro de uma obra nacional, literatura brasileira, sendo vendida. Estou falando do livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubem Paiva. Porém, aqui tem a gente tem que falar do caminho que esse livro chegou para se tornar um dos mais vendidos no país. Quer dizer, o autor brasileiro, o escritor brasileiro só consegue entrar na lista dos mais vendidos se seu livro vai vir uma adaptação que vai parar no Oscar, tá ligado? Olha para você ver o caminho que um livro nacional precisa fazer para ser reconhecido enquanto literatura no país. Esse caminho, cara, ele é excludente, é um caminho que o Marcelo Rubens seguiu e que a gente nem sabe se no próximo Oscar vai ter uma adaptação novamente de um livro brasileiro chegando lá e tal. É difícil pra caramba, cara. Não, a gente está falando de como o país deve construir caminhos para valorizar a sua literatura. E esse caminho desse livro do Ainda Estou Aqui não é um caminho criado, reproduzível por outros autores, é um caminho que foi muito específico ali do Marcelo Rubens, do filme, da Fernanda Torres, todo mundo estava envolvido, do Oscar, de toda a campanha do Oscar e tudo mais, que é caro pra caramba. Então, pô, aí parabéns para pelo menos um livro brasileiro aqui entre os 10 até agora. Mas olha só o esforço que esse livro, que esse autor, que essa obra fez para chegar aqui nessa posição, tá? E oitavo lugar, Café com Jesus, porque, claro, depois do Café com Deus Pai, vai ter Café com Jesus, Café com Paulo, Café com Davi, Café com Maria, Café com os arcanjos, Gabriel, Café com sei lá quem mais, tá ligado? Tá faltando aí um café com Ogum, tá faltando café com outras divindades ali também, que tá faltando pra caramba. E assim, o que não vai faltar é café, porque esse é esse livro mais vendido do Brasil nos últimos 2 anos. Na próxima década vai ter café com, sei lá, mas vai ter café com a Nazinha aqui de Belém do Pará, vai ter café com ela. Tá faltando, autor paraense aí ligado aí a algumas religiões aí, precisa construir o café com a Nazinha pra gente
entrar nessa lista. Em nono lugar, Mais Esperto que o Diabo, também um outro livro que está virando aí uma tendência para as pessoas, novamente, que fala sobre essa sociedade que quer extrair do livro uma ferramenta mágica. E não tem dúvida nenhuma que quem lê essa obra Mais Esperto que o Diabo sejam as mesmas pessoas que de repente estão aí investindo no tigrinho, eles estão querendo se tornar mais espertos, estão querendo dar o tombo em alguém, sabe? Estão querendo aprender a conseguir mais dinheiro magicamente, de repente aí estão fazendo cursos de outros coaches, Pablo Marçal. Cara, por isso que a sociedade cai nessa onda, tá todo mundo querendo... tá todo mundo sendo estressado ou pela falta de grana, pela falta de oportunidade, ou por essa promoção da mente milionária, das fórmulas mágicas, das pessoas que vão virar o jogo em poucas jogadas no tabuleiro, sabe? Essa nona posição, ela reflete bastante isso. E a 10ª posição dessa lista, mais um livro para colorir. Não tem mais o que dizer, né, cara? Não tem mais o que dizer sobre os 10 livros mais vendidos do Brasil, cara, em 2025. É decadente ver que não tem literatura mesmo, rodando, circulando. Que a gente tem um monte de evento bienal, que a gente tem um monte de estratégias do governo tentando fazer a literatura brasileira acontecer, mas que para o autor brasileiro, estou falando mais de autor brasileiro, poderia ser uma lista só com literatura estrangeira, e seria problemática pra caramba, mas ainda seria literatura, tá ligado? Mas a gente não tá vendo literatura, autores brasileiros nacionais, meus amigos, meus colegas, pessoas que estão aí, com grandes nomes que a gente já tem das gerações que nem são tão novas assim, como Conceição Evaristo, Eliana Sá, sabe? Muitas grandes obras que deveriam estar nessa lista, mas não estão. A gente tem um país que está com dificuldade de fazer as pessoas lerem, e essa lista, boa falar que ela representa mais o mercado literário. Então, estou falando também de uma inaptidão das editoras em construírem nomes, em criarem estratégias, em criar um planejamento a médio e longo prazo para que novos autores se tornem fenômenos, para que a gente não fique apenas dependendo de fenômenos das redes sociais, mas para que a gente controle, organize e construa a médio e longo prazo uma marca, um fenômeno, um novo autor brasileiro que seja destacável e que seja comprado pelas pessoas. Precisa conectar o que está sendo escrito do que está vendendo. Isso não necessariamente está acontecendo. E, de novo, não está acontecendo em várias camadas. A gente não vê gente pobre lendo, mas também os que se acham ricos, que se acham aí os fodões, eles só estão lendo as porcarias de coach, né? Eles não estão lendo nada que a gente possa falar que é a tradição brasileira. A gente não está lendo Machado, não está lendo Manuel Bandeira, não está lendo nada, cara. Eles não estão lendo Fernando Pessoa, eles não estão lendo Ariano Suassuna, eles não estão lendo os grandes autores brasileiros, assim, clássicos, Lima Barreto, sabe? Todas essas grandes obras que a gente já tem não estão aí nessa lista. Deveriam estar, no mínimo, um país que promove uma cultura literária de valor, no mínimo entre os 10 livros mais vendidos aí. Pode furar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas deveria ter um clássico de Machado, no mínimo, ali para uma sociedade que realmente valoriza a própria literatura, como deve ter em outros países que valorizam seus próprios autores, tá ligado? Eu acho que é isso. Comenta aqui o que você achou dessa lista. Eu vou deixar o link para você acessar a lista e, claro, o link para você fazer parte do canal de Sinceros, onde é o nosso grupo ali no Instagram para conversar mais intimamente. Comenta aqui o que você achou dos meus comentários da lista, o que faltou, o que deveria ter, quais são as suas opiniões, ideias para a gente promover mais a literatura brasileira. E a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast. Abração.